Fala galera, mais um vídeo aqui do canal Heisenberg e hoje eu vou fazer um enredo rápido da história do Call of Duty Cold War. Então, o Call of Duty Cold War começa com o personagem Mason e o Adler numa mesa conversando. Pra quem não sabe, Cold War é Guerra Fria. Guerra Fria foi um tempo que aconteceu, um período de tempo que aconteceu uma Guerra Fria. Uma Guerra Fria é uma guerra que não esquenta em questão armamentista. É uma guerra que acontece, tipo, indiretamente entre duas nações. Não tem conflitos diretos entre as duas. Porque afinal, se acontecesse entre os Estados Unidos e a Rússia, o mundo iria acabar. A Guerra Fria começou depois da Segunda Guerra Mundial, porque as duas maiores potências foram a União Soviética e os Estados Unidos. O jogo começa numa mesa de bar com o Adler e o Mason. Mason é um personagem da franquia Black Ops. O Adler ele é apresentado nesse jogo. E depois, quando eles saem do bar, eles conhecem o Woods, que também é um personagem dessa franquia, dessa saga, vamos dizer assim. Então eles estão atrás de dois caras. Eu não vou citar nomes, mas eles estão atrás de dois caras. Não vai fazer muita diferença. Esses dois caras, eles estão atrás de um, na verdade, que vai entregar a localização do outro. O outro, ele vai ser achado na Turquia e no aeroporto. Que é a missão que saiu de teaser do jogo, basicamente. E esse cara é encontrado. E quando ele é encontrado, ele falou... vocês estão atrás de mim, mas, cara, não adianta mais porque o Perseus ele já conseguiu o que ele queria, tá ligado? E ele vai ver o Ocidente queimar. E antes de ele falar isso, ele é morto pelo Adler. E a gente descobre que esse Perseus, em 1943, ele estava envolvido, ele roubou os projetos da bomba atômica, do projeto Manhattan. Em 1968, ele roubou uma bomba atômica dos Estados Unidos com a ajuda dos Vietcongs. Então se descobre que isso é uma caçada mundial, porque até o M6, a CIA e o M6 estão atrás desse cara, porque esse cara tem uma bomba nuclear, é um risco mundial. Então eles não têm nenhuma informação e a gente acaba voltando um pouco no tempo na Guerra do Vietnã, onde ocorreu um dos encontros mais próximos do Perseu, no caso, onde o Adler basicamente chegou muito perto do Perseus. Voltando ao Vietnã, eles descobrem que algumas informações que o Bell captou, uma delas tinha um nome, Volkov, e logo foi direcionado ao líder da máfia russa. Na verdade, ele não é bem da máfia, ele é um traficante russo que mora em Berlim, um traficante de armas e drogas. A conexão dele com o Perseus vem como uma surpresa, já diz a personagem mesmo na campanha. E claramente eles vão atrás desse tal de Volkov. A ideia do Adler é basicamente pegar o Volkov, que vai cortar recursos pro Perseus. Aí o Perseus basicamente vai sair da toca e vai aparecer pra eles. Mas o problema de pegar esse Volkov é que basicamente ele é um fantasma. Eles estão atrás de um cara chamado Kraus. Esse Klaus ele vai basicamente levar eles até o Volkov. Mas esse Kraus ele é um assassino, no caso, ele é bem perigoso. Então basicamente eles ficam perseguindo ele até ele... Basicamente um peixe pequeno indo pra um peixe grande. Conversa vai, conversa vem, eles conseguem achar o Anton Volkov e vão atrás dele. E no caso o Bell vai no modo tiroteio ativado, metendo bala em todo mundo, porque eles têm o Volkov tem uns capangas e basicamente é uma coisa que dá um impulso pro jogo ficar mais emocionante. Então o Bell pega o Volkov junto com o M6 e a CIA e lá vem aquele diálogo lá. Eles dão fora de Berlim Oriental. O Volkov confirma que o Perseus contrabandeou a bomba nuclear por Berlim. Então, o Adler ele fala que blá 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 blá, que a gente tá perto dele, que a bomba nuclear foi contrabandeada por Berlim, então agora vai ficar mais fácil pra achar. Então eles conseguem criptografar algumas mensagens e descobrem que foi transportada para um lugar inabitado na Ucrânia. Basicamente um prédio no meio do nada, com alguns aviões, e o Adler quer saber o que está acontecendo dentro desse prédio. Então, como eu disse, o Mason e o Woods, como eles estavam na Ucrânia, eles já foram redirecionados para Kiev, e de Kiev eles vão para esse lugar, pular de paraquedas lá, para descobrir o que está acontecendo lá. Então o Bell e o Woods, né? Eles vão pra dentro desse lugar aí e eles descobrem que lá dentro tem tipo uma zona de teste, um cassino, uma cidade, fazendo uma réplica de uma cidade.
E pra quem já jogou Call of Duty, pelo menos alguns, né, vai descobrir que é meio que uma Nuketown, mas não para explosões, mas sim para testes. Então lá dentro eles descobrem algo sobre uma operação chamada Greenlight. Então se descobre que o Eisenhower lá, que era um presidente, ele basicamente falou que era para colocar uma bomba nuclear em cada principal cidade da Europa caso houvesse uma invasão soviética ou uma guerra nuclear. Então agora a gente descobre o plano do Perseus, que é basicamente explodir essa bomba nuclear e fazer com que a União Soviética contra-ataque os Estados Unidos achando que foi eles que explodiram a bomba. Basicamente ele quer causar uma guerra nuclear, a extinção da humanidade. Então, eles mandam o Mason e o Woods para uma missão nos Montes Urais. Uma suposta missão que tem algo suspeito lá. E lá já começa a dar os sinais dos números na tela. Esses sinais são daquela ideia de implantar memórias na cabeça. A implantação da memória do Reznov na cabeça do Mason. O Reznov aparece no Black Ops 1 às vezes para ajudar o Mason, mas na verdade é o Mason que está se ajudando. É uma doideira. Então, como ameaça nuclear, eles descobrem que algumas coisas e já falam com Belikov, que seria um agente infiltrado na KGB, que ajuda eles há quase uma década. Então, basicamente, estão infiltrados do outro lado para ajudar ele. Então, eles têm a ideia de se infiltrar em um bunker soviético que é a ajuda do cidadão aí. Então, galera, eu tô basicamente também falando pouco, não tô falando muito sobre as missões não, mas eu tô falando pouco, tô falando as principais coisas, senão eu não vou ficar falando de experiência de gameplay e tal, eu tô falando mais sobre a história, eu estou evitando basicamente falar da gameplay. O Bell e o Adler eles se infiltram num bunker soviético com a ajuda do Belikov. E lá dentro eles começam a descobrir coisas. E o Adler e o outro lá, e o Bell, eles entram dentro do bunker soviético, metendo bala pra todo lado. É claro, tem algumas partes antes, eles se infiltram, passam num sistema de vistoria e tal, mas depois, quando eles descem o elevador e vem o Zakev, eles descem e o pipoco come solto. Ao chegarem dentro de um cofre no bunker, eles pegam e começam a copiar dados de uma CPU que mostra alguns infiltrados dentro dos Estados Unidos. Depois de eles pegarem as informações, eles saem e a situação não tá muito boa. Então eles pegam uma roupa de blindagem, né, o Juggernaut, e se vestem e saem junto com o Belikov, os três vestidos e com umas RPDs na mão, atirando para todo lado. Então eles descobrem que a bomba está em Cuba. E já começam a calcular basicamente como que vai ser a questão do epicentro da explosão e tal. E eles já vão diretamente para Cuba, rapidamente no caso, porque como eu disse é um risco mundial essa explosão. Então a partir do momento que eles já chegam lá, eles já vão rastrear aonde está o dispositivo nuclear. Então quando eles estão em Cuba, eles descobrem que o Perseus, eles não tem só uma bomba nuclear, ele tem dúzias de bombas nucleares em cada país da Europa. E ao chegar na base em Berlim, o Bell é colocado em uma maca. Então eles dão uma injeção no Bell para ele lembrar o que aconteceu no Vietnã. Então, andando na consciência, na própria consciência, o Bell acaba descobrindo que aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Mason. Implantaram memórias na cabeça dele. E o Bell fica pistolaço. Porque deve ser muito ruim descobrir que alguém implantou memórias na sua cabeça. E que grande parte das coisas que você passou eram mentira. Então você descobre que na verdade o Bell ele era um agente do Perseus que foi deixado para morrer pelo Akashara, eu não lembro o nome do cara agora, na pista de pouso lá no início do jogo, que você era um dos sobreviventes que foi capturado e você é um experimento basicamente. Então chega o final do jogo, aonde você tem a opção de ajudar o Adler aonde encontrar o Perseus e desativar a bomba, ou ajudar o Perseus e matar o Adler, vamos dizer assim, que é o final comunista. Então basta você decidir. Os finais a gente não sabe ainda se vão interferir na história canônica do jogo, não sabemos ainda. Mas tem um final muito ruim, tem um final ruim, tem um final bom. O final bom é você ajudar o Adler, o final ruim é você trair ele, dando a localização errada para ele na hora do interrogatório. E o final ruim, você esfaqueia ele
Na hora que você for matar ele, você esfaqueia ele. Ou você dá um tiro nele. Você pode fazer isso também. Então, esse foi basicamente o jogo inteiro. Eu acho que faltou algumas partes em gameplay. Mas basicamente a história canônica do jogo eu contei. Esse foi Call of Duty Cold War pra vocês.